Tá bom, queridos, então vamos avançar aqui. Hoje tem uma palavra muito poderosa. Não é uma palavra, vamos dizer assim, que eu digo, não é uma palavra para bebês, não é? É uma palavra para adultos espirituais, não é? Ou seja, para vocês, amém? Posso ouvir um amém bem forte? Então não é uma palavra para criança, não é uma palavra para bebezinho, é uma palavra forte, é uma palavra de desafio, mas a gente está assim, nesse propósito, né? A gente, desde a semana passada, a gente começou a falar sobre o céu, sobre as coisas espirituais, né? Sobre essa perspectiva. Eu creio que tem que ter um equilíbrio, não é? Entre a terra, né? O terreno, não é? O temporal e o eterno. Tem que ter um equilíbrio. Às vezes, a nossa tendência é a gente ir desequilibrando, não é? A nossa tendência é a gente focar só aqui e se preocupar só com as coisas daqui, só com as necessidades daqui e esquecer, irmãos, que tem uma vida eterna, não é? Aqui é só um pedacinho, aqui é só um pingo, não é? Comparado à eternidade, não é? Até a gente falou na semana passada que se a gente vivesse 120 anos, puxa, muito tempo, não é? E a gente pegasse esse 120 e dividisse pelo infinito. Tem uma regra na matemática, né, que todo número dividido pelo infinito é igual a zero. Não tem valor, né? Porque o infinito é infinito. Imagina esse número, é infinito. Então você pega um número e você divide pelo infinito, é zero, ou seja, a sua vida na Terra é quase sem valor, comparada ao infinito. Mas por outro lado, o que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Então a gente está falando sobre isso. Começamos a falar na semana passada, eu quero avançar mais um pouco nessa semana aqui, tá bom? Quero ler só um versículo com vocês, ok? Então, João 5:11. João 5:11, ok? Diz assim, olha: aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Vocês estão lembrando dessa história? Jesus estava numa festa, né? Ele foi para uma festa em Jerusalém, João capítulo 5, e a Bíblia diz que ali no meio da festa, lá em Jerusalém, tinha um tanque chamado Betesda. A palavra Betesda quer dizer casa de misericórdia. E ali, em volta do Betesda, o texto diz que tinha uma multidão de pessoas doentes. E aí fala uma lista de pessoas que tinha ali doentes, não é? Todo tipo de doença, mas era uma multidão, diga uma multidão. Irmão, uma multidão. Jesus estava lá, pensa bem, Jesus estava lá e aquela multidão tinha uma esperança, uma expectativa de que se a água se movimentasse, o primeiro que pulasse dentro do tanque seria curado. Era essa a fé deles, e Jesus olhando aquilo ali, pensa bem, Deus está lá. Jesus está lá, e as pessoas focadas em uma outra fonte de milagres, não é? E, irmãos, Jesus focou só no homem. Eu acho que era a pior situação. Eu penso que era a pior situação ali. Eu acho que Jesus julgou a pior situação. O cara estava ali, estava doente, buscando aquela cura por 38 anos. Sabe o que é 38 anos, irmãos? Meu Deus do céu. A doença dele era mais velha do que Jesus, que estava com aproximadamente entre 30 e 33 anos ali, não é? Então, vocês podem imaginar as consequências dessa doença na vida desse homem, por 38 anos sem trabalhar, por 38 anos deitado ali, por 38 anos esperando que alguém tivesse misericórdia dele, pegasse ele e jogasse ele lá dentro. Quem que ia fazer isso se todos tinham uma necessidade, não é? Então uma pessoa tão frustrada, uma pessoa tão desanimada, ao ponto de o próprio Jesus aproximar dele e perguntar para ele: você quer ser curado? Parece uma pergunta absurda, mas não é. O que Jesus quer saber é se ele ainda quer, é se ele ainda acredita, é se ele ainda tem esperança, porque por 38 anos esse cara já perdeu totalmente a esperança, ele está completamente desanimado. Qual que é a resposta dele? Ele diz: não tem como, porque quando a água agita, vai outro na minha frente, eu nunca consigo. Ou seja, irmãos, é assim que esse homem está. Então Jesus dá um comando para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aconteceu um grande milagre naquele momento. E aí veja bem, olha só o que acontece.
quando acontece aquele grande milagre, irmãos, aquela vida foi transformada, aquele homem que era escravo daquela doença por 38 anos e todo mundo via isso, aquele miserável, irmãos, ele levanta, alegre, é uma coisa, um grande milagre, mas aí as pessoas em volta ali, especialmente os religiosos, focaram no fato de que era sábado, e o cara foi levado para prestar depoimento, não é? A respeito de quem o curou, e se ele conhecia quem o curou. Pensa bem, os caras nem viram o que aconteceu nele, a salvação que aconteceu nele, né? O milagre que aconteceu nele, a libertação. Não, viram que era sábado e perguntaram para ele assim: olha, hoje é sábado e não te é permitido ou lícito carregar o teu leito. Então a resposta dele que eu quero ver com vocês, ele diz assim: olha, aquele que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Por que ele fez isso, não é? Por que ele obedeceu? Por que ele obedeceu? Porque ele pensou, aquele que me curou mandou eu fazer isso e ele fez. Agora, irmãos, isso tem muito a ver com a gente. O que é que isso tem a ver com a gente? Não é? Porque interessante que quando Jesus chega ali e vê aquela situação daquele homem, e que vocês viram terrível, e cura o homem, escuta bem, ele cura aquele homem. Depois que ele cura o homem, ele encontra com esse homem já curado, feliz da vida, não é? Talvez até já arrumou um emprego, mudou de vida. Jesus chama ele aqui e fala para ele assim, olha, o versículo 14 desse capítulo 5 de João, ele fala assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está dizendo? Você não merece, não é? O que ele está dizendo? As coisas que você fez trouxeram essa enfermidade para a sua vida. Eu não estou dizendo aqui, por favor, irmãos, pelo amor de Deus, que a razão de um problema é o pecado. Eu não estou dizendo isso. Mas nesse caso aqui, Jesus dá o diagnóstico, ok, queridos? Isso não é uma doutrina, isso aqui não é uma regra. Mas nesse caso, Jesus dá o diagnóstico: olha, não peques mais, sai dessa. Sai desse caminho que você está seguindo aí, que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo, para que não venha coisa pior. O que Jesus está dizendo? Irmão, isso tem tudo a ver com a gente. Nenhum de nós merecia o que Jesus fez por nós. Quem está comigo aqui? Todos nós estávamos mergulhados em pecados e delitos, a Bíblia diz. Todos nós estávamos separados da glória de Deus. Quem está me entendendo? Mas Jesus foi lá com a gente, não é? Querem ser curados, e Jesus foi lá com a gente, nos curou. Interessante isso, a gente não estava pedindo: Senhor, me salva, me salva. Não, a gente não estava pedindo, nem sabia. Igual esse homem, ele estava ali esperando que alguma coisa acontecesse na vida dele. Eu vejo muitas pessoas com essa esperança: se eu ficar mais rico, ou se eu casar. Ou seja, esse é o lago, né? Esse é o tanque de Betesda dessa pessoa. Se isso acontecer na minha vida, se aquela pessoa pagar a minha dívida, se isso acontecer, eu vou ser feliz. E não vai. Quem está me entendendo? Aí Jesus chega com essa pessoa que já está sem esperança, porque nada acontece por muito tempo. No caso dele, 38 anos. Jesus chega ali com ele, não é? E muda a vida dele, não é? E foi tudo, diga assim, foi tudo de graça. Vocês estão entendendo? Foi igual como foi com a gente. Foi tudo pela graça. Quem está me entendendo? Ok? Assim como a gente estava sem esperança, ou a nossa esperança em outra coisa, Jesus chegou ali. Não é? A resposta daquele homem a princípio, quando ele não tinha Jesus ainda na vida dele, não é? A resposta dele para Jesus foi assim. Não, irmão, a resposta dele foi uma murmuração. Jesus falou assim: você quer ser curado? Ele disse: não tem como, porque sempre vai outro no meu lugar. Ou seja, é uma murmuração. Por quê? Porque ele não tem aquela paz no coração dele de que tudo vai dar certo, porque ele não conhece Jesus ainda. Quem está me entendendo? Mas, irmãos, depois que Jesus entra na vida dele, nós vamos ver como que a vida dele mudou. Então, qual que é o meu tema com vocês nessa manhã? Diga assim comigo: por quê, o que e como obedecer. Vamos comigo? Vamos de novo? Diga assim: por quê, o que e como obedecer. Muito importante, irmãos, essa resposta. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Entende? Porque, veja bem, depois dessa palavra, inclusive, que eu preguei domingo, muita gente ficou perguntando assim:
Eu tenho que obedecer para ser salvo? Eu tenho que guardar os mandamentos, né, para não ir para o inferno? Irmãos, olha o que a Bíblia diz em Efésios 2:8. Quer ver? Eu quero acompanhar. Quer ver? Me acompanha aqui, ó. Pela graça sois salvos. Diga assim: eu sou salvo pela graça. Ok? Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom? É um presente. Então, não é você, não é a sua obediência que te salva. A salvação é de graça. Você só precisa crer nisso. Isto não vem de você, é um presente. Versículo 9. Não de obras. Ou seja, o que a obra aqui é? Eu faço isso, então eu mereço salvação. Não. Não é de obras, para que você não se glorie nisso. Ah, não, eu consegui vencer, eu deixei aqui de pecado, agora eu posso ser salvo. Não é. E o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha para mim. Você não é salvo por obra ou por obediência. Você não é salvo. Foi de graça. O que aconteceu na vida desse homem foi pela graça. Ele não merecia. Depois que Jesus fez, ele disse: olha, sai dessa daí, para que não aconteça coisa pior. Mas ele fez antes que o cara pedisse sequer. Ele fez antes. Então, é de graça. Agora, veja bem. Essa obediência tem que estar em nós. Porque nós somos feitura deles, criado por ele para boas obras. Então, a questão não é, eu não sou salvo porque eu obedeço porque eu já fui salvo. Quem está me entendendo? Você vai entender mais isso, não é? Agora veja bem, vamos entender. Uma coisa é salvação. A gente falou no domingo passado sobre salvação. Aquelas pessoas que pensavam que eram salvas e chega lá na hora e diz: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, em teu nome profetizamos. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Amarre os pés e as mãos dele e lance-o nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Mas peraí, eu pensava que eu estava salvo, porque eu acredito. Você pensou que acreditou, porque se você tivesse acreditado, você teria obedecido, porque a obediência faz parte da fé. Quem está me entendendo? Se eu criar, eu obedeço. Vocês entenderam? Eu não sou salvo por obra ou por obediência. Eu sou salvo pela fé, é de graça. Mas se eu creio, eu obedeço. Está entendendo? Agora vamos lá. Mas eu disse, a salvação é uma coisa, o galardão é outra. Olha o que diz Apocalipse 22:12. Olha lá. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas. Peraí. Galardão segundo as suas? Mais forte. Galardão segundo as suas obras. Então a salvação é de graça mediante a fé. Não é por obra, mas a obra está dentro do salvo. A obediência está dentro do salvo. Ele não tem que se esforçar para isso, mas eu vou explicar isso. Agora presta atenção. Agora o galardão é recompensa de obediência. Então, irmãos, uma coisa o apóstolo Paulo fala, é eu chegar lá na hora, e na hora do julgamento, aí Deus vai julgar minhas obras. Elas são de palha, elas são de madeira, elas são de feno, ou seja, vai queimar tudo, ou elas são de ouro. Eu vou receber o meu galardão naquela hora ali, pelo que eu fiz. Mas eu fui salvo, não fui? Foi. Mas o que eu quero que você entenda, e está na Bíblia, que tem diferenças. O céu é um país, é uma nação. Tá? Quem está me entendendo? Ei, tira essa memória, essa imagem da sua cabeça que você vai passar a eternidade tocando harpa. Ei, não existe isso na Bíblia. É uma nação. Quem está me entendendo? É uma nação, vai ter tudo lá. Então, eu quero ter galardão. O que é galardão? É a moeda do céu. Aleluia, diga glória a Deus. Eu quero ter muito galardênio. Né? Então, veja bem. Salvação é de graça pela fé. Galardão é pela sua obediência.
obediência. Coloque isso no seu coração agora. Agora nós vamos entrar aqui, porque eu preciso responder para você, irmãos, e a resposta disso, olha, por que obedecer? O que obedecer e como obedecer, irmão, vai mudar a nossa vida para sempre. Entende? Eu quero falar da motivação de obedecer. Porque muitos estão obedecendo assim, erradamente. Eu tenho que obedecer, senão eu vou para o inferno. Você não é salvo por obra ou por obediência, pelo amor de Deus. Quem está me entendendo? Então tira isso da sua cabeça. Você vai viver apavorado e quando você chegar lá, você vai tomar um susto. Mas eu fiz as coisas, Senhor, Senhor. Eu fiz as coisas que o Senhor falou. Você nunca creu em mim. Não, essa obediência que você me deu foi na marra. Não é a obediência do salvo que está dentro dele. Não, você não creu. Então, eu não quero que você cresça como um crente criança, né, que fica o tempo todo querendo merecer o do pai, não é? Irmão, o que é graça? E o que é lei? Lei é o pai dizer assim para o filho: filho, se você passar no final do ano eu te dou um celular. Aí o cara se esforça tudo e passa. O que é isso? É lei, não é? O pai dele estabeleceu algo para ele fazer, para ele merecer aquilo. Agora, se o pai falar assim para ele: filho, eu vou te dar uma bicicleta. No final do ano, eu vou te dar uma bicicleta. Aí ele não passou de ano. Ele vai dizer: pai, eu queria tanto uma bicicleta, mas eu não mereço, porque eu não passei. O pai vai dizer: meu filho, a bicicleta é de graça, eu vou te dar, a despeito de você ter passado ou não. Isso é graça, quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, eu não quero que você cresça assim, pensando que você tem que fazer para ser salvo. Não é. Agora, você tem que obedecer para você receber o galardão. Então essa é a motivação, pastor? Não, é isso que eu vim te dizer hoje. Você não tem que obedecer para ser salvo, porque não vai acontecer nada, não é. E você não tem que obedecer, porque eu quero ganhar galardão. Essa motivação também está errada. Então é sobre isso que eu quero te falar nessa manhã. Amém, queridos? Por que obedecer? O que obedecer? E como obedecer? Aleluia. Você está pronto? Você está pronto? Você entendeu? Então vamos avançar. Então, primeira coisa, baseado na história desse homem, não é? Do paralítico, do tanque de Betesda, por que obedecer? Vamos lá, João 5,8 diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, olha essa ordem, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Olha só, aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Meu Deus do céu. Irmão, veja bem, isso que a gente tem que pensar. O que ele pensou? Rapaz, como que eu não vou obedecer? Não é? Como que eu não vou obedecer? Então, por que obedecer? Por que os fariseus falam assim: por que você obedeceu o que ele falou? Né? O que você está fazendo, rapaz? Não é permitido fazer isso no sábado. Irmão, em primeiro lugar, ele não estava quebrando a lei. Porque, veja bem, a lei dizia que ele não podia fazer esforço no sábado. Irmão, a cama dele, pelo amor de Deus, não pensa numa cama igual a nossa. Era um pedaço de pano jogado no chão, uma esteira, talvez o peso da capa que ele carregava no corpo. Ele não estava quebrando lei nenhuma. Jesus não fez ninguém quebrar a lei. Ele mesmo cumpriu toda a lei. Quem está me entendendo? Ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Então ele não ficava dizendo para as pessoas não cumprirem a lei. Ele não ficava pregando isso. Quem está me entendendo? Então veja bem, esse cara, ele não estava fazendo nada de errado. Mas o que ele responde para os fariseus? Ele diz: aquele que me curou, aquele que mudou a minha vida, ele mandou. E é por isso que eu estou obedecendo. Entende o que eu estou falando? Ele está falando assim: ele fez muito por mim. Pensa bem, eu não tinha mais movimento nenhum nos braços. Eu estava lá por 38 anos sem braço, sem poder fazer nada. Aí ele me cura. Agora ele diz: eu quero usar teus braços. Pega esses braços aí que eu curei e carrega o teu leito. Eu vou desobedecer? Eu nem tinha mais braço. Como que eu posso desobedecer quem me curou? Não é? Ele disse:
anda. Eu não tinha mais perna, não funcionava mais minha perna. Agora ele está dizendo, pega essa perna aí que eu curei e anda. Eu vou desobedecê-lo. Então, irmãos, por que obedecer? Porque Jesus fez muito por nós, quem está me entendendo? Então não é porque, se eu não obedecer eu vou para o inferno. Não é isso, porque isso não está na Bíblia. Você não é salvo por obra da lei. Agora, então eu vou obedecer para receber galardão no céu. Não é para eu morar num condomínio top no céu, mais perto possível do rei. Essa não tem que ser sua motivação, quanto isso é real. Não tem que ser sua motivação, não tem que ser isso que vai movimentar o seu desejo de obedecer. Irmão, se você pensar assim, como esse cara fez, ele fez muito por mim. Agora você sabe o que ele fez por você? Não é? Você crê que realmente ele te salvou? Você crê que você estava perdido mesmo nos seus pecados e delitos? Acho que isso que falta para a igreja. E você crê que o salário do pecado ou o pagamento do pecado é a morte? Você crê nisso? Então você estava condenado à morte eterna. Você crê em Romanos 3,23 que diz: pois todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. Você crê nisso? Mas você crê que você foi justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Você está me entendendo? Você crê que ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito a justiça de Deus? Você crê que ele se fez pobre por amor de você para que na sua pobreza você se tornasse rico? Você crê que você foi feito a morada do Espírito Santo, que Deus mora dentro de você? Você crê que você é filho, porque está escrito: aquele que o recebeu, aquele que creu no seu nome, foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus? Você crê nisso? Isso é a fé. Quem está me entendendo? Irmão, isso é a fé. Rapaz, eu estava perdido, eu estava condenado, o martelo já tinha sido batido, eu estava condenado à morte eterna, mas ele foi lá e pagou a minha dívida, pagou a minha conta, me salvou. Meu Deus, ele fez muito por mim, quem está me entendendo? Então, irmão, essa é a cabeça do paralítico. Por que você está fazendo isso no sábado? Por que você está obedecendo isso? Por que você está fazendo diferente de que todo mundo faz? Quem está comigo? Por que, moça? Você não está transando com seu namorado? Porque todo mundo faz. A lei do nosso país, da nossa nação, é essa. Por que você não está fazendo? O que deveria ser a resposta do crente? Não deveria ser essa. Não, porque se eu fizer eu vou para o inferno. Porque não é. Não deveria, não, eu vou segurar a onda porque eu quero galardão. Não tem que ser essa motivação. Qual que tem que ser? Tem que ser, irmãos. Eu creio que se a gente fizesse mais isso, a gente já tinha alcançado o mundo para Jesus. Porque quando você dá essa resposta assim para a pessoa: não, sabe por que eu não faço isso? Sabe por que eu quero obedecer a lei do céu? Porque eu sou um cidadão do céu. Aí vai te chamar de maluco. Não, eu estou aqui, mas estou de passagem. Mas eu sou de lá. E a lei de lá chama isso de prostituição. Então ele fez muito por mim. Sabe? Aí você está falando com a pessoa. Você está dizendo para ela assim: sabe o quê? Ele veio morar dentro. Sabia que Deus mora dentro de mim? Você fala para ela, ela vai dizer assim: quê? Pois é, Deus mora dentro de mim. Eu fui feito morada do Espírito Santo. Sabia que eu sou filho dele? Sou filho dele. Eu sou filho dele. Por isso que eu pareço com ele. Eu sou filho. Aí você está evangelizando a pessoa. Você está dizendo para ela: ele fez muito por mim. Eu estava condenado ao inferno. Eu estava indo para o inferno. Ele me tirou de lá. Ele me transportou do império das trevas e me transportou para o reino do seu filho amado. Ele fez muito por mim. É por isso que eu obedeço. Quem está me entendendo? Por que obedecer? Porque ele fez muito por mim. Essa que tem que ser, irmão, para a primeira resposta. Por quê? Por quê? Não é porque eu tenho uma dívida, agora eu sou endividado, não. Meu Deus, ele me amou tanto. Ele fez tanto por mim. Não é verdade? Mas, irmãos, infelizmente eu vejo que a gente vive como se a gente devesse para o mundo. Quem está comigo?
não é? Como eu disse, é uma palavra para adulto. Mas a gente vive, a maioria de nós vive como se a gente devesse para o mundo. Então, por exemplo, se eu contar a verdade, eu posso perder o meu emprego. A gente está devendo para o mundo, não é? Mas peraí, eu vou obedecer o meu rei porque ele fez muito por mim? Ou eu vou obedecer o mundo, porque senão, mano, eu estou lascado, eu vou perder o emprego. Quem que você obedece? Não podeis servir a dois senhores. Quer ver uma coisa interessante que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6:21? Ele diz: olha, naquele tempo, quando vocês não conheciam o Senhor, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Então veja bem, queridos, veja bem, nós não devemos nada para o mundo, pelo contrário, o mundo só nos prejudicou. Nós nos envolvemos em coisas lá atrás, eu posso falar por mim, que eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de lembrar. Meu Deus do céu, se eu pudesse apagar, não é? Mas não dá, porque dá para apagar no céu, já está apagado. Graças a Deus. Puxa, mas aqui na terra, eu sei o que o mundo, o que eu me envolvi no mundo. Então, irmão, a primeira coisa é essa: por que obedecer? Ele fez muito, muito, muito por mim. Então, o que é que eu quero tirar de você? Eu tenho que obedecer, eu tenho que ser um dizimista, quer ver? Muita gente pensa assim, não é? Eu tenho que ser um dizimista, porque se eu não for um dizimista, o devorador vai pegar todo o meu dinheiro e aí eu estou lascado. Puxa vida, não deveria ser essa a sua motivação. Não deveria ser essa a sua motivação, não é? E aí, irmãos, eu vejo que, na verdade, tem um ensino, é um ensino para que, é o ensino do medo, né? Olha, se você não obedecer, olha, irmão, não deveria ser essa a motivação. Você deveria ser um dizimista, por quê? Porque Jesus disse que era para a gente juntar tesouro no céu, não é? A gente deveria ser dizimista por quê? Porque, meu Deus, porque eu estou investindo nessa escola do reino que é a igreja. Vocês não estão aprendendo agora? Não estão aprendendo? É a escola do reino. Mas eu não deveria ser com medo de perder. Eu não deveria obedecer com medo de perder, mas eu deveria obedecer por tudo que eu já ganhei. Quem está me entendendo? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não pode te dar mais do que Ele já te deu. Nossa, pastor, que palavra forte. Irmão, Deus não pode, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha, Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe o que é que você já recebeu? O filho. O que é que Deus pode te dar mais? Seu filho é o maior tesouro, a maior bênção, o maior dom, o maior privilégio. Não tem mais nada que a gente possa dizer: Deus, eu não tenho isso. Você tem tudo. Você tem o filho. A Bíblia diz que aquele que tem o filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o filho está condenado. Diga: eu tenho o filho. Então você tem tudo. Então eu não deveria obedecer para receber algo ou para merecer algo de Deus. Eu tenho que obedecer porque eu já recebi tudo. Então por que obedecer? Primeira coisa, por que obedecer? Então, se o mundo perguntar para você: por que você está obedecendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você frequenta uma igreja? Querido, sabe por quê? Porque a lei do reino diz: não deixe de congregar. Mas por que você obedece? Porque o meu rei que falou isso já fez muito para mim. Na verdade, ele já fez tudo por mim. Ele me salvou, ele mora em mim, eu sou filho dele. Tem tanta coisa. Ele me redimiu, ele me comprou, ele fez tudo. Então por que você obedece? Por que você obedece? Por medo? Ou porque você quer receber o galardão no céu? Obedeça, porque Ele já te deu tudo. Então, irmão, é muito lindo a resposta desse camarada. Olha,
aquele que me curou. Pensa, esse cara mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu não andava, eu era miserável, eu não mexia nada do meu corpo, eu não conseguia fazer nada. 38 anos, ele me salvou. Essa palavra aqui, curou, quando ele diz assim mesmo, aquele que me curou, me mandou tomar o meu leito e ir. Essa palavra curou é sozo, no grego, que é a mesma palavra para salvo. Algumas traduções dizem, ele me salvou. O que me salvou, me mandou. Eu não tenho como não obedecê-lo. Quem está me entendendo? Segundo lugar. Então, a primeira coisa qual é? Fala forte aí. Qual é a primeira coisa? Por que obedecer? Qual é a resposta? Porque ele fez muito, não fez? Meu. O que eu quero tirar de você é isso. Pare de fazer as coisas para Deus, para merecer alguma coisa. Pare. Pare, só desfrute. Só desfrute. Ele já se fez pobre no seu lugar, por amor de você, para que você se tornasse rico. Então só tome posse, creia, receba. Aleluia. Eu vou fazer aqui um jejum de não sei quanto tempo, eu vou obedecer, eu vou sair da internet, eu não sei o que eu vou fazer, para que o Senhor me cure. Acho que Deus nessas horas diz assim, meu filho, como assim? Eu não estou entendendo essa sua oração. Porque o meu filho levou sobre ele todas as suas enfermidades e as suas dores. Só receba, meu filho, você já tem tudo. Entendeu? Sabe, irmãos, a igreja perece porque lhe falta entendimento. Imagina, irmão, o cara... Não vou falar isso, porque isso aí... Mas eu fiquei tão revoltado com o que se vende, o cara... Não posso, eu digo não, eu assisto essas coisas, irmão, eu fico mal, eu nem durmo direito. A igreja está sendo destruída, enganada, coitados irmãozinhos pagando alto preço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que o cara vai lá e diz, olha... não vou nem falar, meu Deus do céu, misericórdia. Quem está me entendendo? Eu já tenho tudo, diga, eu tenho tudo. É por isso que eu obedeço. Segundo lugar, o que obedecer então, pastor? Fala aí para mim. Vamos ver com o nosso amigo aqui, o ex-paralítico. João 5,11. Aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Irmãos, ele recebeu uma ordem que podia lhe custar a vida. Porque se ele fosse condenado pelo crime de violar o sábado, a pena era capital. Ele perderia a vida. Quem está me entendendo? Então quando Jesus fala para ele, levanta daí, pega o teu leito e anda. Vocês estão me entendendo que esse cara arriscou a vida dele para obedecer? Quem está me entendendo? E quando Jesus fala alguma coisa para você, que você corre risco de, sei lá, perder alguma coisa, você obedece? Então eu quero responder para você aqui, o que obedecer? Qual que é a perspectiva do paralítico? É assim, olha, se ele me curou, ele é divino, ele é Deus. Ou se ele me salvou, né, como eu falei, souzo aqui. Ele está dizendo, se ele me salvou, ele é Deus. Se ele não é Deus, ele foi autorizado por Deus. Então quem que eu vou obedecer? Deus ou o mundo? Ou as pessoas? Ou as circunstâncias? Então, irmãos, é muito forte isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, muito, muito, muito forte. Então, queridos, se Jesus nos salvou, quem aqui crê que Ele te salvou? Deixa eu ver aqui. Então, Ele é Deus. Amém? Se Ele te salvou da morte eterna, se Ele te deu vida eterna, então Ele é Deus. Então, você concorda comigo que você tem que obedecê-lo? O que eu tenho que obedecer, pastor?
Hã? Se Ele te salvou da morte para a vida, se Ele veio morar dentro de você, se Ele não só te salvou, mas Ele te dá poder na terra, não é? O poder que opera em nós, Efésios 3, 20. O poder dele opera em nós, Ele nos deu dons para a gente viver aqui na terra, Ele nos deu o poder do Espírito Santo para a gente viver aqui na terra. Irmãos, o que eu tenho que obedecer da parte dele? Fala para mim. O quê? Você já entendeu por que eu tenho que obedecer? Porque Ele já me deu tudo. Agora, o que eu tenho que obedecer dele? Hã? O que eu tenho que obedecer? Palavra? Eu ouvi. Tudo. Quem está me entendendo? Irmão, se Ele é Deus, o que esse cara pensou foi o seguinte: se Ele é Deus, espera aí, Ele é Deus. Ele é Deus. Primeira coisa, Ele é Deus. Ele me salvou. Ele me salvou. Então, se Ele me salvou, Ele só pode ser Deus. Então, se Ele é Deus, meu irmão, o que Ele me mandar fazer, eu faço, eu não estou nem vendo. Eu posso até não concordar e eu posso até não entender, mas se eu já cheguei à conclusão que Ele é meu Deus, meu Senhor, acabou. Quem está me entendendo? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço. Meu Deus do céu. Porque fostes comprados por preço. Porque fostes comprados. Qual preço? A vida dele, o sangue dele. Ele te comprou. Agora olha só o que ele fala. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então veja bem. Ei, olha aqui para mim. Você não é mais seu. Quem está entendendo? Quem está entendendo que você vive num corpo que não te pertence? Você desfruta de uma vida que não te pertence. Você usa uma mão que não te pertence. Olhos que não são seus. Nada é seu, Ele te comprou. Ele não comprou só uma porcentagem sua. Tem gente que pensa assim, não, acho que Ele me comprou 10%, porque Ele só pede 10% do meu dinheiro. Não tem essa base na Bíblia, irmãos. Na verdade, tudo é dele. Ele deixa você usar o resto. Ele deixa você usar 90%. Tudo é dele. Quem está me entendendo? Por que obedecê-lo? E o que obedecer? Fala para mim, o que obedecer? Tudo. Tudo. Agora veja bem, você não acha que isso é uma bênção, irmãos? Se Ele me comprou por preço, as pessoas só pensam nas coisas negativas. Ele me comprou, então agora eu sou um escravo. Não, irmão, não é isso. Ele te comprou, você é dele. Você não acha top isso? Você é dele. Você pertence a Ele, você é um patrimônio dele. Ele não te comprou por qualquer coisa, Ele te comprou por preço. Ele pagou completo porque você tem valor, então você é dele. Isso garante para você proteção, isso garante para você muita coisa maravilhosa na terra e no porvir, a vida eterna, porque você é dele. Então não é maravilhoso, irmão? Então a obediência não é uma bênção? Puxa vida, por que eu obedeço? Porque Ele já me deu tudo. O que eu obedeço? Tudo. Tudo, sabe por quê? Porque quando eu o obedeço em tudo, eu vou ser mais feliz. A Bíblia diz aqui, olha, eu acho tremendo isso aqui, olha, que a Maria, a Maria, mãe de Jesus, quando faltou vinho no casamento, e eles correram para Maria, faltou vinho, e aí era uma vergonha, para os noivos. Irmãos, eu acho tremenda a resposta dela para eles. João 2,5, ela disse, façam tudo o que Ele vos disser. Quem está comigo? Quem está comigo aqui? Então eles foram com Jesus, e Jesus mandou eles fazerem algo tão inusitado, tão sem sentido, encher as águas de talha, mas aquela palavra estava na cabeça deles, tudo. Não, está faltando vinho, não é água. Eles nem questionaram, pode ler na sua Bíblia. Eles não questionaram, peraí, muitos de nós questionamos, né?
Eu não entendo por que isso aconteceu. Eu sou um dizimista, grandes coisas. Eles nem questionaram para encher de água, chefe. 80 litros cada uma daquelas vasilhas. Eram 7. 80 litros. Muita coisa. De água? De água. Tá bom. Aí eles voltam com Jesus. Chefe, missão cumprida. Façam tudo o que ele vos disser. Aí Jesus diz, agora peguem essa água e levem para o mestre-sala provar. Será que a gente não vai passar vergonha? Mas ele mandou. Lembra, ela disse tudo. Quando o mestre-sala prova, ele diz, que isso? Que isso? Satanás, o mundo, dá primeiro o melhor. Né? E depois que a pessoa está sendo enganada, vai começando a beber as coisas do mundo, vai se empolgando com o mundo, vai se viciando no mundo. Quando ela já está perdida, perdeu o controle, aí Satanás dá o veneno, agora toma. Ele começa dando o melhor e termina com o pior. Então ele diz, no mundo é assim, a gente é iludido com o melhor, depois a gente acaba no fundo do poço. Começa com aquele relacionamento legal, fora do casamento, tão bacana, aquele vinho tão gostoso. No final, aquele adultério acaba em tragédia. Destrói os filhos, destrói todo mundo sai ferido. Satanás diz, pastor, eu sou assim. Então o mestre-sala diz, todo mundo faz assim, mas você deixou o melhor para o final. Com o Senhor é assim. Ei, pode não começar romântico, porque Ele requer de você algumas coisas. Pode ser que você sinta que você está tomando um vinho ruim, mas irmãos, só vai melhorar. Igual o José, só vai melhorar. Sofreu, mas só vai melhorar. E no porvir, você vai tomar, irmãos, junto com o Senhor, um vinho que nem existe na terra. Aleluia! Glória a Deus! O que obedecer? Tudo. Ele te mandou amar os seus inimigos. Então eu vou obedecer. Ele disse para eu ser marido de uma só mulher. Então, irmãos, eu não vou dar nem confiança. Porque se eu olhar para uma mulher com intenção impura, já era. Foi isso que ele disse? Foi. Ele mandou perdoar. Mas perdoar é perder. Ele me mandou perder. Inclusive ele perdeu por você. Perdeu a vida, inclusive, te perdoou. Eu vou obedecer. O que obedecer? Ele manda que eu seja santo como ele é santo. 1 de Pedro 1,16. Manda. Então eu vou me esforçar. Eu posso até não chegar lá, mas eu vou dizer como Paulo. Eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Não consegui. Eu não consegui chegar a essa perfeição, mas eu persegui essa perfeição até o final da minha vida. Quem está me entendendo? Eu vivi na terra com os valores do céu. Quem está me entendendo? Não foi porque eu queria galardão, mas eu vou receber um monte. Não foi porque eu estava preocupado de perder a salvação. Eu sei que a salvação é pela graça, é mediante a fé. Mas eu fiz, em primeiro lugar, porque Ele me deu muito. Ele me deu tudo. Não é? E eu obedeci, ou lutei para obedecer tudo o que Ele mandou eu fazer. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus, só o que está entendendo. Aleluia. Por que obedecer? Por que obedecer? Fala bem alto, por que obedecer? O que obedecer? Tudo. Vocês não acham, irmãos? Se Ele me salvou, se Ele é Deus, só Deus pode me salvar.
Eu não deveria, escuta, eu não deveria me dedicar mais à sua palavra. Eu lembro que uma vez um dos meus filhos não queria ler Levítico, queria pular Levítico, né? Por quê? Porque Levítico é um livro, é o livro da lei, não é? É um livro, puxa vida, que fala tantas leis, é um livro difícil, não é? É um livro... E eu lembro que eu falei uma coisa assim para ele, eu disse, olha, lê Levítico como se descobrindo a vontade de Deus. As leis de Deus, na verdade, expressam a sua vontade. Quem está me entendendo? Puxa vida, eu não tinha que ler a Bíblia por obrigação. Por uma religião. Eu vou ler 100 vezes a Bíblia porque eu quero ganhar na loteria. Irmãos, eu deveria ler, sabe por quê? Porque aqui está a vontade dele. Expressa o que ele ama e o que ele odeia. Eu vou amar o que ele ama, eu vou odiar o que ele odeia. Aleluia. Se ele disse que ele é a verdade e a vida, se ele odeia a mentira, irmãos, ele mandou isso. Ele disse que ele odeia a mentira? Disse. Ele disse que, inclusive, a parte dos mentirosos é no lago que arde com fogo e enxofre. Está lá escrito, Apocalipse 21:8. Então, se ele disse isso, eu não vou mentir, mas se eu não mentir, eu vou prejudicar alguém. Imagine, a sua esposa veste aquela roupa que ela comprou, top das galáxias. Você não gostou, deveria ter falado antes. Deveria ter dado uma opinião antes. Agora ela está diante de você e diz, que tal, amor? O que você acha dessa roupa? Aí você lembra, meu Deus, vou morrer. Eu estou dando o exemplo da roupa, mas pode ser outras coisas. Bom, não quero nem falar, não foi por... Vai que eu acerto. Aí você tem que fazer uma escolha. Cara, mas aí, se eu falar a verdade, cara, aí eu minto. Em que eu tenho que obedecer? O que eu tenho que obedecer? Irmão, eu vi muito marido baixar a cabeça. E eu sei que as irmãs vão perguntar, te vira para lá. Eu estou falando isso porque eu lembrei da Meila hoje de manhã, que perguntou para mim uma coisa assim desse tipo aí, né? Eu disse, amor, não me pergunte isso. Ela disse, tu não gostou, né? Não. Vamos lá, vamos terminar, irmãos. Por que né? Por que obedecer? O que obedecer e como obedecer. Então vamos lá, vamos terminar com isso, João 5:8. Pastor, é muito difícil. Aí eu vou te mostrar que não é. Eu quero terminar com essa boa notícia para você. Escuta, olha só, João 5:8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Agora escuta o que eu vou te falar, escuta, isso que eu quero te dizer. Pastor, entendi, porque eu tenho que obedecer, porque ele já me deu tudo. Não é para merecer nada. Eu já entendi o que eu tenho que obedecer. Se ele disse, já era, ele é Deus, eu vou obedecer o que ele falar. Ainda que eu não entenda e ainda que eu não concorde. Mas eu vou obedecer, entendi. Agora, pastor, é muito difícil, como que eu vou fazer isso? Aí essa é a boa notícia, irmão. Então, quando Jesus fala para o paralítico assim, olha, levanta-te. Irmão, não foi assim, não foi um conselho. Quem está me entendendo? Olha, meu filho, eu vou te dar um conselho. Levanta daí, vai. Toma esse leite, te esforça aí, faz uma força aí que você vai conseguir. Não, irmão. Foi uma ordem. Equivalente àquela ordem assim, ó. Haja luz. Quem está me entendendo? Foi algo que saiu de Jesus e entrou nele.
Eu quero te dizer que a obediência dele, aí que você vai entender que a fé obedece. Se eu creio em Jesus, ele veio morar dentro de mim, irmão, tem um poder dentro de mim para obedecer. Quem está me entendendo? Então quando ele disse assim, ó, levanta-te e anda, irmão, vocês estão entendendo que saiu do controle dele? Os nervos foram se restituindo, tal, e ele foi sentindo coisas, ossos estalarem dentro dele, está acontecendo. Irmão, ele não controlou isso, quem está me entendendo? E ele já se viu em pé. Cara, 38 anos que o cara não andava, estava tudo atrofiado. Não sei nem se ele, não sei, de repente, se ele ficou assim quando ele era criança, sei lá se ele já andou na vida. Irmão, esse cara, o que eu quero te dizer com isso? Aí você tem que entender. A obediência, essa graça que nós recebemos, olha aqui para mim, vamos entender isso. O que é graça? Irmão, graça, pelo amor de Deus, o Espírito Santo revela isso no coração dele. Graça não é um cobertor para esconder o seu pecado. Irmãos, às vezes eu vejo esse evangelho sendo pregado. Não, irmãos. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, entendeu? Ou seja, entendi. Então, graça me dá o direito de pecar, de continuar a mesma vida que eu estou vivendo. Irmão, isso nunca foi graça. O que é graça? Graça é esse poder de Deus dentro de mim, que me faz obedecer, que me dá poder para obedecer. É uma força capacitadora, porque, irmãos, o Espírito Santo lá dentro de mim, ele me convence do meu pecado. Então, se eu estou começando a brincar ali na internet, eu estou chegando perto daquele lugar que eu não deveria ir, eu começo a ficar mal. Porque dentro de mim o Espírito Santo me protege, é isso que é graça. Ele diz, não, filho, sai daí. O problema é que eu vou. Mas se eu entender que ele me... Por que eu tenho que obedecer? Porque ele já me deu tudo. Entendi. O que eu tenho que obedecer? Tudo. Como que eu vou obedecer? Pelo poder dele dentro de mim. Pelo poder da graça que ele já me deu. Quem pode dizer glória a Deus? Amém, queridos? Meu Deus do céu. Lembra como ele era antes? Não dá, é impossível. Ninguém me joga lá dentro. Eu estou... Não tinha poder dentro dele para obedecer. Agora Jesus... diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. O poder está dentro dele, irmãos, ele dá um salto e imediatamente a Bíblia diz. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar de obedecer a Cristo, porque o Espírito Santo está em nós agora. Quem está me entendendo? Agora, veja bem, por isso que eu quero te dizer isso. Não tenha medo, não fica pensando assim, olha aqui, não fica pensando assim, não vou conseguir, pastor. O senhor está falando aí, eu entendi que eu tenho que obedecer porque ele já me deu tudo. Eu sei, eu reconheço, eu sou muito grato por isso. Ele me salvou, eu entendo. Eu já entendi o que eu tenho que obedecer. É tudo, porque ele é Deus. Ele tem uma constituição. Eu já entendi, mas eu não consigo. É aí, irmãos, que você está enganado. Você consegue. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Olha o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 5:20. Olha o que ele diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem muito pecado na nossa geração, mas tem muita graça capacitadora de Deus dentro de você para vencer esse pecado. Então não fica dizendo assim, não, pastor, mas é porque está muito difícil a nossa geração, o senhor sabe, é muito terrível. Tem pecado? Tem. Tem muito pecado? Tem. Então tem superabundante graça. Então a quantidade de pecado, as tentações nunca vão vencer a nossa capacidade de vencer esse pecado. Que promessa linda! Só que eu tenho que sair de perto, tenho que sair de lá. Olha o que diz Romanos 6,14. O pecado não dominará vocês, diga glória a Deus. Porque vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Está entendendo que graça não é uma cobertura para você pecar? Onde é que está isso na Bíblia? Está dizendo que vocês são controlados por essa graça que está dentro de vocês. Vocês não são mais controlados pelo pecado. O pecado não pode mais dominar vocês, porque vocês são controlados pela graça de Deus dentro de vocês. Vocês podem vencer o pecado. O apóstolo Paulo diz que não há tentação que não seja humana, e juntamente com a tentação, Deus dá o livramento.
Não há tentação que não seja humana. Olha, coloque isso na nossa. Eu sempre penso isso, irmão. Não há tentação que não seja humana. Eu dou conta. Eu só preciso não brincar com o pecado. Eu só preciso não me aproximar demais dele. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu terminar com vocês aqui. Então, 2 Coríntios 7:10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. De novo, é a graça. Então você começa a sentir aquela tristeza. Você vai fazer uma coisa errada. Você está pensando em fazer uma coisa errada. O diabo está enganando você. Aí você decide que vai fazer. Aí você começa a sentir uma tristeza dentro de você. Irmão, eu parei alguns anos de pontuar pecados, porque eventualmente eu acertava. Pastor, eu só sabia. Não, eu não sabia de nada. Então eu não falo mais, mas pense você. Algo que você sabe que está errado. E eu vou fazer isso. Aí você começa a sentir aquela tristeza. Quem já sentiu essa tristeza? Sabe que tristeza é essa? É a tristeza segundo Deus, que te conduz ao arrependimento. Essa é a graça de Deus dentro de você. Dá ou não dá para obedecer ao Senhor? Dá. Olha o que diz 1 João. Eu quero ler com vocês isso aqui para a gente terminar. Faltam 3 minutos, vamos lá. A tristeza segundo Deus... Não. Eu não falei, né? 1 João 2:3. Perdão, irmão. 1 João 2:3. Ora, sabemos que o temos conhecido. Quem conhece a Jesus? Deixa eu ver. Sabemos que o temos conhecido por isto. Isto o quê? Se guardamos os seus mandamentos. Espera aí. Isso aqui é lei. Não é lei, irmãos. Se eu o conheço, se eu creio nele, se eu entendo o que ele fez por mim, eu obedeço. Vocês já entenderam isso? Não é para merecer nada, é porque ele já me deu tudo, tá bom? Agora olha só. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Agora preste bem atenção aqui, escuta aqui para mim. Olha aqui para mim. Irmãos, então, a graça nos capacita a obedecer. Então, você creu. Então, vamos entender isso aqui. O apóstolo Tiago diz assim, olha, a fé sem obras está morta. Vamos entender, o que ele está falando de obras aqui? A obediência à lei. Ele falou assim, olha, a fé, Tiago 2,17, a fé que não tem obras por si só está morta. Presta bem atenção, ele dá até um exemplo, ele fala assim mesmo, olha, assim como o nosso corpo, sem o espírito, está morto, assim a fé, se ela não tiver obras, ela é como um cadáver. Então, irmãos, a obra ou a obediência à palavra, é isso que ele está se referindo como obra, não é a gente cuidar dos pobres. Irmão, cuidar dos pobres é só obediência à palavra, é só mais uma obediência à palavra. A gente colocou na cabeça que boa obra é isso, mas obra na Bíblia é obediência à palavra, ou à lei de Deus. Presta atenção. Escuta isso para você entender. O Tiago diz assim, a fé sem obra está morta. É um cadáver. Peraí, pastor. A salvação não é pela fé? É pela fé. Mas se a fé não tiver obra, ela está morta. A obra acompanha a fé. Agora, olha como que ele fala aqui no versículo 19. E vocês vão ficar em crise. Tiago 2,19. Eu quero que vocês leiam isso aqui. Aí ele dá o exemplo. Você crê? Ele pergunta. Vocês creem em Deus? Vocês creem que Deus é um? É um só? Vocês fazem muito bem. Mas até os demônios creem. E não só creem, mas eles tremem. Eu te pergunto, os demônios são salvos? Peraí, mas a salvação não é pela fé? Capetinha lá no céu que vai ser meu vizinho. A salvação não é pela fé? Só que o Tiago está dizendo, ele crê. Ele até treme diante de Deus, como muitos crentes não tremem mais. Ele crê na palavra de Deus. Ele crê que Deus existe. Porque ele crê, meu irmão.
Ele crê, mais do que muito crente. Ele treme, mas ele não tem obras. Ou seja, ele não obedece à palavra de Deus. Então a fé do diabo, a fé dos demônios, não é acompanhada de obras. Quem está me entendendo? Porque, irmão, porque não tem graça dentro dele para obedecer. Então você, por que você obedece? Porque ele já te deu muito. O que você tem que obedecer? Tudo. Mas como que você vai fazer isso? Pela graça de Deus dentro de você, que te capacita todo dia a vencer o pecado e a viver na terra como se você estivesse vivendo no céu. Vivendo na terra as leis do reino dos céus. Porque você entendeu o poder da obediência. Amém, queridos? Quem está comigo? Fique em pé no seu lugar, terminamos bem no horário. Palavra para crente, palavra para adulto. Não é palavra para menino, para criancinha espiritual, que só quer, uma bênção, pastor, mais uma bênção. A bênção vai acompanhar a fé, irmãos. Porque a obediência vai acompanhar a fé. Quem está comigo? Esses sinais acompanharão o que crê. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu só preciso crer. Você já sabe, o diabo também crê. A fé verdadeira tem obras. Aquele que atentamente ouve a voz do Senhor e obedece. Esses sinais... Vamos lá de novo. Aquele que ouve atentamente a voz do Senhor e obedece, bendito será, ele fala assim, não é? Esses sinais, ou essas bênçãos, seguirão ele, né? Então peraí, pastor, então eu tenho que obedecer para receber bênção. Não, irmão. Você tem que crer. A fé vai produzir obra. A obra vai produzir resultado. Então a gente não tem que correr atrás de resultado. Quem está me entendendo? Não corra atrás de resultado. Não corra atrás de bênção. Corra atrás de fazer a vontade de Deus. Amém? Eu já tenho tudo. Ele me deu tudo. Eu vou obedecê-lo. Eu vou obedecer tudo o que ele disser. Eu tenho um poder dentro de mim para obedecê-lo. E é isso que eu vou fazer enquanto eu viver. O que vier, virá a reboque. Eu não vou perseguir as coisas que vão me perseguir, em nome de Jesus. Mão no coração. Espírito Santo querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua sabedoria. Obrigado porque o Senhor nos desafiou nessa manhã. Oh Deus querido, obrigado. Obrigado por essa graça que é maior do que a vida. O apóstolo Paulo disse, Senhor, me cura, me dá uma bênção terrena, me cura dessa enfermidade, me cura, me livra desse espinho na carne. Pode ser uma enfermidade. E o Senhor disse, Paulo, você só precisa da minha graça. A minha graça te basta. A minha graça é esse poder dentro de você, que vai te fazer a minha vontade. E a consequência disso serão bênçãos terrenas também. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo, fala com a tua igreja, amadurece a tua igreja seja uma igreja relevante nessa cidade, não uma igreja, Senhor, que todo mundo fala mal dela, não uma igreja, Senhor, que o mundo deixou de acreditar, deixou de respeitar, não uma igreja, Senhor, apaixonada pelo dinheiro como o mundo que se prostra diante do mamon como o mundo se prostrou, mas, Senhor, uma igreja que te ama, uma igreja que busca em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça, sabendo que essas coisas vêm a reboque e nos serão acrescentadas. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus.